Uma boa tarde a todos vocês. O governo fala que apesar da inflação não mexerá nos preços dos alimentos. Ora, vai ser mais que natural que pessoas que já são tendenciosas atacarem pedra no governo, dizer que o governo não pense nas pessoas que estão passando fome e necessidade nesse momento tão difícil. Mas, no entanto, não sabem diferenciar inflação de custo e inflação de demanda, pois qualquer intervenção econômica que se faça nos preços dos alimentos apenas adia um problema, e isso gera escassez a longo prazo. Isso foi provado a partir dos planos econômicos de combate à inflação do começo da década de 80. E isso foi chamado, inclusive, de década perdida. Vocês se lembram bem desse fator durante o governo do senhor José Ribamar de Araújo Costa, vulgo José Sarney. Olha, eu falo para vocês o seguinte: o que vai fazer a inflação diminuir é maior produção. Isso é, o PIB nacional no último trimestre, ele superou, de fato, todas as expectativas no que se refere ao crescimento rotativo e gradual. Isso por uma razão simples: o governo já colhe frutos de amplas reformas feitas desde seu começo, quando reduziu o custeio da máquina pública através do corte de inúmeros ministérios, e além de tudo o Tesouro Nacional vem recuperando parte de recursos perdidos com os bancos públicos. E só não recuperou todos esses recursos porque estados e municípios ainda não pagaram as suas obrigações e sugaram ainda mais o governo federal com a tal da segunda onda da Covid-19. E não venha tentar eximir a culpa da parte de outros entes federativos, porque quando se cria uma confederação independente no combate à pandemia, verbas federais são liberadas em maior proporção mediante calamidade pública. E isso contribui para o aumento da dívida pública. E mesmo assim, o déficit tem sido menor do que o esperado, e muito menos, como tentam dizer, não se trata de atraso no fechamento das contas, porque o ano passado foi um ano muito complicado, onde o governo se endividou significativamente em cerca de mais de 24 bilhões, pagando o auxílio emergencial, que é um dos causadores da inflação de demanda e do superaquecimento de mercado. E mesmo assim, ainda mantém a taxa de juros a níveis baixíssimos, apesar das leves altas naturais, uma vez que as incertezas para a economia geraram essa necessidade de se puxar para cima. Enquanto se fossem outros governos, eles puxariam a taxa de juros para cima com o intuito de não perder dinheiro que o próprio investidor injeta em títulos do Tesouro para cobrir os rombos e as maracutaias, igual Dona Dilma Rousseff fez durante as pedaladas fiscais, que foi uma das manobras por ela assim realizada que a conduziram ao impeachment. E por outro lado, nós precisamos entender o seguinte: que o nosso presidente, ele mostra a realidade do Brasil, mostra quanto o país arrecada, gasta e se endivida, enquanto outros governos maquiavam realidades falando em crescimento econômico que atraiu investidores, e a dívida crescendo cada vez mais. E eu acho engraçado, e o PIB está crescendo e a dívida está diminuindo. Por que será disso? Pelo fato de que a política que o governo está conduzindo é no caminho certo, ou seja, investe-se na infraestrutura, como são inúmeras obras que estão sendo feitas país afora, atrai todo tipo de produção, e mesmo assim muitas empresas
não investem no Brasil não é por falta de confiança, mas pelas incertezas causadas pela própria pandemia, onde não se sabe se amanhã ou depois possa vir a ter um novo lockdown. Isso o nosso presidente falou na entrevista ao Siqueira Júnior. E por outro lado, é bom que se diga, o agronegócio, que é a principal fonte hoje mais forte do Brasil, bateu todos os recordes em 2 anos e meio, onde as taxas de exportação geraram grandes superávites. E isso contribui também para o crescimento de reservas internacionais e da queda da dívida pública. Por quê? Se você está crescendo, naturalmente, você está plantando a semente do futuro a seus próprios custos sem financiamento. Com isso, você não está se endividando mais. E no que você não está se endividando mais, está-se também criando uma política austera capaz de reduzir o valor dessa dívida. Por quê? A partir do momento em que você utiliza o orçamento para fechar balanço visando reduzir o déficit nominal, juros da dívida estão sendo pagos. Se estão sendo pagos, está diminuindo. Aí que está a diferença de um governo austero que quer competência e quer botar o país no rumo certo, com crescimento sem empréstimos, com crescimento de forma sustentável para atender toda a demanda, a produtividade e a industrialização. É por isso que as bolsas do Brasil estão em alta. E isso, naturalmente, podem provocar novas quedas da taxa de juros. E com novas quedas, atratividade para investimento no setor de serviços e nos setores estratégicos. E com juros menores, se poderá distribuir mais mercadorias para todos os tipos de serviço, dos gêneros, tanto de produtos alimentícios como os dos setores industriais. Isso representará geração de emprego, distribuição de renda e, acima de tudo, competitividade no mercado. E é esse Brasil que nós estamos pleiteando. Porém, quem torce pela destruição da pandemia, torce para que haja ataques especulativos que causam disparate no dólar. E como consequência disso, também a inflação. Mas o bem sempre vencerá o mal. O conservadorismo sempre fará a diferença. Jair Messias Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.